Meus amigos, a gente está nessa série sobre o Evangelho e a gente vai caminhar um pouco mais sobre o que é o Evangelho, mas principalmente sobre o fim. Mas antes, eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado, queria que você me ajudasse a gente se manter encaixado. Eu sei que você não gosta, mas fala para a pessoa que está do seu lado assim: vizinho, eu gosto desse pregador. Eles são muito gentis, gente. Eu falei para a Raíssa segunda-feira, eu falei, vou fazer essa piada aqui, vai ser muito bom. Meus amigos, a gente vai falar sobre o fim. E o fim, eu sei que ele dá muitos problemas. Eu estava conversando com o pessoal ali antes na reunião, e uma coisa que eu acredito é que essa confusão a respeito de escatologia, a respeito do fim, a respeito do fim dos tempos e da volta de Jesus, essa mensagem ela tem sofrido um ataque para nós, um ataque no nosso tempo, justamente para ter uma confusão e a gente não saber mais sobre a mensagem do fim. Porque o Influa Camp, por exemplo, a gente vai falar sobre alguns assuntos lá, sobre talvez irmos pregar o Evangelho, mas homens morreram pregando o Evangelho, homens deram a vida pelo Evangelho. Então nós precisamos, antes de ir, olha rapaz, nós precisamos antes de ir, nós precisamos ter a mesma motivação que eles tinham, porque o custo pode ser muito alto. E se a gente não está firmado nos mesmos fundamentos, pode ser, como diria Racionais, nós estamos com um prego firmado na areia. Acharam que eu não sabia Racionais, né? Eu sei que vocês ficam me tirando aí. O Billy Graham, ele tem uma frase que diz assim: eu li o final da Bíblia e tudo vai dar certo. Essa frase é muito famosa dele, e ela realmente consegue deixar tudo o que nós temos dessa mensagem nessa frase. Eu li o final e eu sei que vai dar certo para nós. Então, o nome dessa mensagem é o fim e a eternidade. Então hoje nós vamos caminhar nisso. Não se preocupe, não vai ser uma aula. Se você quiser uma aula de escatologia, eu te aconselho a se inscrever na Escola da Bíblia no ano que vem. A gente vai ter o módulo 1 de novo e o módulo 2. E no módulo 2, a gente vai ter lá Escatologia 1, que vai ser um início ali para a gente estar falando sobre o fim dos tempos. Tem uma pergunta para te fazer. Por que nós precisamos saber do fim? Por que nós, como igreja, precisamos entender sobre o fim dos tempos? Porque se nós não sabemos o fim, a forma como nós vivemos hoje pode ser uma forma, talvez meio mole, talvez distraída, talvez uma forma de vida sem fruto. Então hoje a nossa geração, é muito fácil para nós ficarmos distraídos. Outro dia, quem que está sabendo? Você deve estar sabendo, daquele caso do rapper, o Didi lá, vocês estão sabendo? Claro que vocês estão. Eu também estou no TikTok. E lá, cara, teve um dia que eu falei para a Raíssa, eu fiquei 40 minutos pegando um monte de informação lá. Uma sequência de vídeo de uma menina, era 14 vídeos. Quando eu vi, eu falei, caramba, eu fiquei 40 minutos aqui. Eu sei tudo, depois que quiser conversar sobre o caso, a gente conversa. Mas é um tempo em que nós podemos ficar muito distraídos, porque tudo chama a nossa atenção. Parte do meu trabalho hoje é trabalhar com marketing. E um dos princípios de marketing justamente é captar a atenção. Eu preciso da sua atenção o tempo todo, porque eu estou disputando com outras pessoas que são piores do que eu e melhores do que eu em chamar a atenção dos meus clientes. Então eu preciso ficar atento, eu preciso ficar criando coisas, eu preciso colocar novas formas de chamar a atenção para que eu consiga vender mais produtos. E é isso que as pessoas fazem hoje.
Um influencer, por exemplo, como que ele ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro porque ele consegue captar tantas pessoas, tanta atenção de tanta gente, em que você fica vendo lá. Outro dia, eu não sei o que eu estava vendo aqui, alguém fica vendo lá, a menina passando maquiagem, fica lá. E a menina assim. Aí eu também usei esse produto fez não sei o que. Aí esse produto, não sei o que lá. E quando você viu, você ficou 2 minutos lá, vendo ela mostrar para você como é que ela usa o produto. Eu, por exemplo, eu falei isso aqui numa outra pregação, eu fico brigando sobre futebol no Instagram. Então os caras fazem um post lá, eu vou lá. Se eu não gosto, eu comento. Mas o problema é que se eu e você já estamos no desafio da atenção, nós vamos também ter outro desafio, o da desinformação. Então hoje é muito fácil eu desinformar alguém. Por exemplo, eu posso inventar qualquer coisa e fazer um post na internet e influenciar as pessoas. Eu estava acompanhando sobre política agora. Aí tem um médico que deu um laudo lá pro Marçal e tal. Aí um cara já escreveu assim: médico que fez laudo para Marçal também já fez laudo falso. Aí agora, qual que é o problema? Eu não sei se é o Marçal que está mentindo ou se é o Boulos que mandou os caras mentirem. Porque não dá para saber. Por isso que o nome do Ministério de Ensino da igreja é Bereanos. Porque em Atos 17:11 fala que os bereanos, conforme os apóstolos pregavam, eles ficavam aqui na Bíblia, ó, olhando. Será que esses caras estão falando a verdade? Então o que acontece com a gente? A gente está lá ouvindo um monte de gente falando sobre a Bíblia, é podcast dos fins dos tempos. Quando teve agora a pandemia, parece que ressuscitou uns caras assim, né? A mensagem do fim. Aqui os caras que eram antes os caras da teoria da conspiração, estava tudo nos podcasts agora. Por quê? Desinformação. E também o excesso de informação. Então nós precisamos saber sobre o fim, para que a gente entenda qual é o real plano de Deus para a igreja. Qual é o real plano de Deus para a sua vida? O que Deus tem para você? E um dos grandes problemas aí, né, que a gente tem, é o medo da morte e do sofrimento. A morte e o sofrimento, elas são realidades do nosso mundo. Eu não quero dizer para você que nós não podemos sofrer um luto, por exemplo. Por exemplo, vocês sabem, a gente contou nossa história aqui no último culto. Eu e minha irmã, a gente não tem meu pai. Só que tá tudo bem a gente sentir saudade dele. O dia mais difícil para mim é o dia 7 de fevereiro, que é o dia do aniversário dele. Então, eu normalmente chego no dia 7, eu falo, cara, que saudade, meu pai. E tá tudo bem. Não tem problema a gente sentir saudade das pessoas. Mas o que tem acontecido hoje é que as pessoas, elas têm um pânico da morte. Tem um pânico de sofrer. Porque a nossa geração consegue tudo o tempo todo, toda hora. Você está com fome, você entra no iFood agora, tem lá um monte de opção. Você pede, entrega 10 minutos na sua casa. Você quer assistir alguma coisa? Não dava, eu lembro que eu queria assistir uns filmes. Aí eu falava assim, ó, quinta-feira, na sessão da tarde. Aí era segunda. Aí eu falava, nossa, quinta-feira, vou assistir esse filme, que eu tinha que esperar até quinta-feira. Quando você assistia filme, tinha o comercial, você tinha que esperar o comercial passar. Era uma droga isso. Aí hoje não. Hoje eu ponho, eu volto, eu coloco lá de volta. Ah, cara, o que ele falou? Eu volto a cena, coloco. Eu ponho lá, assistir depois. Por exemplo, hoje eu gosto de assistir futebol, né? Quando eu perco alguns jogos, por causa de trabalho, Champions League ou jogos da Premier League, eu não fico olhando o SofaScore. Quem conhece o SofaScore aqui? As mulheres talvez não conheçam. Meus amigos aqui conhecem. Pelo menos eu espero que você conheça. O SofaScore que mostra resultados de jogos em tempo real. Então eu não entro lá, porque depois, 10 horas da noite, quando minha filha dormir, eu vou entrar para assistir o jogo. E eu xingo, eu comemoro como se fosse na hora o jogo. Porque nosso tempo mudou. Então hoje a gente consegue as coisas totalmente imediato. Nós não gostamos de esperar. Esperar hoje é sofrimento.
Eu lembro que tinha um ministério, quem é crente há mais tempo vai lembrar, eu não sei se ele existe ainda, mas ele era muito famoso no meio dos jovens, assim, pelo menos quando eu tinha os meus 16, 17 anos, que era Escolhi Esperar. Vocês conhecem esse ministério? Vocês lembram dele? Escolhi Esperar, era tipo pessoas solteiras, né? Aí tipo assim, não, eu não namoro porque eu escolhi esperar. Às vezes é porque você é feio mesmo. Às vezes cortar o cabelo, né? Fazer a barba. Eu lembro que tinha alguns caras que eu no GC, eu falava, cara, você quer ter barba? Talvez fique uma dica aí. Você quer ter barba? Deixa alinhado. Não fica parecendo Mohamed. A gente está no Ocidente, aqui as mulheres não gostam disso. Ainda era aquela geração Justin Bieber, elas gostam de pelinha lisa, cara. Elas gostam desses negócios. Cara que parece aqueles coreanos lá das séries que vocês ficam assistindo lá. Um cara de mulher, de coreano. Lá você, cara. É que eu sou da época do Rambo. Sabe? Você queria ser aquele cara lá na selva. Fortão. É isso, né? Hoje os caras querem ser os coreanos lá. Faz aquele coraçãozinho assim. Pô, vocês me quebram, pô. Faz isso, cara. Eu sei que vocês ficam fazendo no TikTok. Falei, eu tô lá. Mas a Bíblia, ela nos traz uma esperança eterna. A Bíblia vai dizer, não temam aqueles que podem tirar a sua vida, mas temam aquele que vai julgar as suas almas. Então isso traz para nós uma outra concepção. Que se eu não tenho medo da morte hoje, se eu não tenho medo do sofrimento, porque na verdade os meus olhos não estão aqui. O apóstolo Paulo, depois se você quiser assistir o filme dele, tem no YouTube de graça, lá no canal de uma igreja. Apóstolo Paulo, cadê a Mari? Mari não está aqui, Mari está aí? Como que é o nome do filme? Paulo Apóstolo, né? Pelos digitais certo lá. Não, mecanismo de busca. Tá vendo? Eu estou lá, estou ligado. Eles não acham. Paulo Apóstolo, que é esse mais recente, que Jesus faz papel de Lucas, que é o Jesus do Paixão de Cristo, é o Lucas nesse daí. Então Jesus veio de Lucas nesse daí. Você vai assistir lá, cara, o apóstolo Paulo, ele fala, eu não sei se eu quero ficar aqui, porque eu quero pregar o evangelho para vocês, ou se eu quero morrer. Porque ele estava condenado, né? Ele estava condenado à morte. Ele fala, se eu quero morrer, porque a morte para mim é lucro, porque eu vou ver meu Senhor. Então se queriam tirar a vida dele, para ele não importava, porque ele ia alcançar o objetivo dele, que é a música que a gente estava cantando agora. Face a face eu verei, majestoso Rei, eu o verei como ele é. Então o nosso medo da morte e do sofrimento, ele é incomparável com o nosso desejo de encontrar o nosso Senhor. E esse tem que ser o motivo do nosso coração. É por isso que pessoas vão em países que não se pode pregar o evangelho, que você não pode ser cristão, porque se você for, pela lei, você pode ser apedrejado. Pela lei, você não pode entrar no país, você não pode comprar, você não pode vender. Se parece um pouco com Apocalipse, né? Quem já leu? Alguns países já são assim. Quem lembra desse filme que vai entrar aqui, ó? O medo de ser deixado para trás. Já assistiram esse filme? Deixados para trás? Era um filme famosão assim. Cadê uns crentes, velho? A Amanda não tá aqui, Amanda que manja. Quem lembra? É dos anos 2000? Cara, esse filme era um regaço nos anos 2000, assim, era muito bom. E quando eu assisti ele a primeira vez, eu não era crente. Aí que nem eu falei, eu assisti sessão da tarde, sentei lá eu com a minha avó. Vamos assistir um filme, né? Aí do nada, começa o filme e tal, eles estão no avião assim. Daqui a pouco, o avião começa a tremer, o cara olha pro lado. As pessoas sumiram, ficou só a roupa. Todo mundo subiu pelado. Aí eu fiquei assim, né? Que filme que é esse? Deixados para trás. Aí foi que eu entendi lá que era o filme vai falar de um arrebatamento secreto, que Deus de repente ele vem, vai levar os crentes.
você pode ficar, se você não for tão crente. E pelado, segundo o filme, é o jeito que você vai subir. Porém, esse arrebatamento, ia falar. Esse arrebatamento secreto, ele é um equívoco com relação a uma interpretação de um texto bíblico. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus ele virá como um ladrão, ninguém sabe nem o dia nem a hora, e como um relâmpago. Os corpos serão transformados, os que estiveram mortos vão ressuscitar e vão encontrar o Senhor. Mas em Tessalonicenses, se eu não me engano, acho que é Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, vai dizer que ele virá como um ladrão para os que estão em trevas. Aí Paulo fala, mas vocês não estão em trevas, vocês estão na luz. Não quer dizer que a gente vai saber o dia e a hora, mas os sinais vão nos mostrar. Mateus 24, eles perguntam para Jesus, quando que é o fim? E Jesus começa a trazer uma sequência de coisas que iriam acontecer. Ele fala, vocês teriam um aumento de guerra, vocês seriam perseguidos, vocês teriam um aumento de fome, um aumento de pragas, mais doenças chegando. Por exemplo, no início do século, você sabia que a influenza, ela matou 20 milhões de pessoas? É uma gripe hoje que a gente pega, normal. Você olha para o Covid agora, o Covid não chegou a matar 20 milhões, se eu não me engano, matou alguns milhões, mas bem menos do que 20. Isso fala de um aumento frequente de doenças acontecendo. Então elas demoravam mais para acontecer. E começaram a gerar medo na população. Mas eu tenho uma notícia. Você não será deixado para trás. Eu falei com a Raíssa, né? Tem uma coisa que as pessoas falam, né? Todos os caminhos levam a Deus. E eu já vi algumas pessoas falando que não é verdade. Mas é verdade. Você vai encontrar Deus. Talvez só a forma, o trono que você vai ver e a resposta que Ele vai te dar sejam diferentes. Mas aquele caminho te leva. Porque a Bíblia fala que Ele julgará todos. Então a pessoa está lá fazendo o que ela quiser na vida dela, ou em alguma outra religião, e eu não sou mole não. Depois os pastores brigam comigo, mas eu não sou mole não, de falar que outros são falsos deuses. Tem essa, é idolatria. Idolatria é o maior pecado cometido na Bíblia, é o que mais se repete durante toda a Bíblia, idolatria. Sabe como que a gente chama as pessoas de ídolo? Porque nós o adoramos. Já viu o show? Como é que é? O que umas meninas fazem e agora uns caras, né? Umas meninas fazem quando vem aquele ator famoso, quando vem aquele cantor famoso, e ele tá ali e elas ficam, meu Deus, me engravida, você lembra? Do Neymar, você lembra disso? Me engravida, Neymar. Teve umas 5 aí que conseguiram. Bicho é fogo. Isso nos leva para o próximo ponto. Uma confusão sobre o que vai acontecer. Então, uma confusão na ordem dos eventos do fim, mas a Bíblia já tinha nos avisado como seriam as coisas. A Bíblia já tinha falado que nós seríamos perseguidos. Ela já tinha falado que as coisas não cooperariam para nós. Por exemplo, agora dia 22 de setembro, enquanto a gente ficou falando do rapper, a ONU conseguiu a aprovação de vários países, quase todos, se eu não me engano é uma lista de 4 ou 5 que não assinaram o acordo, de daqui a uns anos ter um governo único, com finanças únicas, com uma liderança única, um sistema de saúde único para todas as pessoas. E eu achava que isso era a teoria da conspiração, sabia? Eu achava que era a teoria da conspiração, esse negócio de sempre explode alguma coisa
e a ONU entra em votação. E as pessoas nunca sabem o que acontece. Mas no dia 22, e quando a gente estava lá falando de realmente coisas horríveis que aconteceram, a ONU estava assinando um tratado que fala justamente do que a Bíblia anunciou 2000 anos atrás que ia acontecer. Que o reino do anticristo, em que um só governo, uma só finanças para todos os países, um só sistema de saúde, um só sistema de relacionamento entre os países, o fim dos passaportes, porque todos somos um país só, governados por um único conselho, por um único homem. A Bíblia já tinha avisado. Então, quando a gente olha para essa confusão, o que eu quero dizer para você, que nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos estudar a palavra, e é uma coisa que nós não fazemos. Porque se a gente não lê a Bíblia, a gente está sujeito a ser enganado. Por exemplo, existe uma coisa que vai acontecer no fim, a Bíblia diz que vai surgir um homem chamado falso profeta. E fala que esse falso profeta ele vai ter poder para operar sinais, fazer milagres, curas. E vai ser tão impactante o que ele vai fazer, que a Bíblia fala que, se possível, que ele engane até os eleitos de Deus. Por isso que Jesus ele fala, se disserem que o reino está lá, ou se disserem que o reino está aqui, não vá. Porque o reino está dentro de vocês. Se ele falar, olha, aqui está acontecendo curas. Já assistiu aquele filme, aquela série O Messias? Que um homem começa a aparecer lá na Netflix. Um homem começa a aparecer, daqui a pouco ele desaparece, aparece em outros lugares, ele começa a falar que ele é o Messias. Jesus fala, vão acontecer coisas no fim, que é para nos enganar. Então gera toda essa confusão, a gente não sabe como é que vai ser tribulação, não vai ser tribulação, nós vamos estar na terra, não vamos estar na terra, como é que vai ser tudo isso? Por exemplo, eu vou entrar em um aqui bem polêmico, o pessoal vai gostar desse aqui. A marca da besta. Quem já ouviu falar da marca da besta? Quem ficou com medo quando ouviu falar da marca da besta? Pode mentir, gente. Eu fiquei também quando eu vi a primeira vez. Muito legal essa imagem, né? Depois a gente agradece o Will que fez, olha lá, 666, The Mark of the Beast. A marca da besta aparece em Apocalipse, capítulo 13, depois ela aparece em outros textos ali em Apocalipse. A marca da besta fala que, primeiro a gente tem que pensar uma coisa, o que é uma marca? O que é uma marca? Por exemplo, esse meu tênis é da Puma. A Puma é uma marca, ele tem, como é que eu sei que é da Puma? Que a gente está vendo aqui o logo dela no tênis. Então por que essas pessoas teriam que ser marcadas? Já fez essa pergunta? Esse é um bom jeito de você estudar a Bíblia, fazer perguntas para a Bíblia. Por quê? Para que isso aqui aconteceu? Por que fizeram isso? Só não exagero, uma vez uma menina mandou uma pergunta para mim assim, cara, por que Paulo fala para Timóteo levar os pergaminhos e a capa? Qual que é a revelação? Falei, sei lá. Aí ele queria estudar, ele estava com frio, sei lá, traz a capa aí, tá frio. Esqueci os pergaminhos, tem nada para eu ler aqui, não sei. Tem coisa que não tem tanta explicação. Se é uma boa coisa para você, não seja raso no que a Bíblia é rasa. Ô, cara, não seja raso no que a Bíblia é profunda. E não seja profundo no que a Bíblia é rasa. Porque a Bíblia não explica direito. Porque senão vira uma confusão na sua cabeça. Mas a marca da besta, ela tem a ver com um tipo de gente. A Bíblia fala, sabe como é que vocês vão identificar os falsos profetas? Não é pelo sinal, não é pelo milagre, não é pela cura. Ele fala, é pelos frutos. Pelo caráter. É pela vida que ele leva. É pela família dele.
é pela relação dele com os irmãos. Os frutos de uma transformação que Deus faz na minha e na sua vida. Isso revela quem é cada um de nós. Mas a marca da besta, então, está falando de algo que tem a ver com o pensamento, com as obras. Conversava isso com a Amanda essa semana. E ela falou, cara, a marca da besta, ela é literal ou ela é simbólica? O que significa, né? Se vai realmente ter um chip na sua mão, se vai ter um número na sua mão, sei lá, como é que vai ser isso? Ou se ela é um símbolo de um tipo de gente. Eu particularmente acho que os dois. Por exemplo, na China hoje, o rosto das pessoas faz compra no supermercado, paga a luz, te permite entrar ou sair de coisas. E se você tem um problema com o governo, você é bloqueado. O governo já toma todo o seu dinheiro. Inclusive tem que ver se o YouTube não vai bloquear eu, porque eu falei mal da China. Falando mal, contando curiosidades sobre a China. Fica até o final, eu vou te contar 5 curiosidades sobre a China que você não sabe. Isso significa que o governo tem controle sobre a sociedade. Se você tiver um problema, você não pode ir no médico. Se você tiver um problema, você não consegue acessar o seu dinheiro no banco. Você não consegue fazer nada. Quem manda em você é o governo. Então, ou você anda na linha e as coisas funcionam de acordo para você, ou se você pisar um pouquinho fora, talvez você não consiga fazer mais nada. Então, a marca da besta, ela conseguiria lá no futuro, a Bíblia fala que as pessoas, elas não poderiam comprar, não poderiam vender, não poderiam fazer as coisas básicas da vida, se elas não tivessem a marca da besta. Se elas não tivessem a marca da besta. Então isso já está acontecendo de certa forma. A tecnologia está permitindo que isso aconteça. É a tecnologia então? Não. É a intenção de um governo de controlar a vida da sociedade. Mas a Bíblia vai dizer que é uma marca na cabeça e uma marca na mão. Então, se você for reparar, como é que são as pessoas do mundo? Elas têm uma mentalidade do mundo. O que a mão significa para nós? As nossas obras. Então, quando eu falo de obras agora, não estou falando das obras de Deus. Tudo que você faz. Como as pessoas trabalham. Como elas lidam com o casamento. Vamos pensar no caso do rapper. O meu vídeo não engajar o nome dele. Vou ficar falando o nome aqui. No caso do rapper lá. Você acha que aquilo não é um tipo de mentalidade? E a forma como eles pensam não fizeram com que eles fizessem aquelas coisas com outras pessoas? A Bíblia diz que chegará um tempo, na verdade nem chegará um tempo, a Bíblia diz em Romanos, que as pessoas elas adorariam a criação. E essas pessoas elas adoraram tanto a criação que elas mudaram a forma natural de se relacionar com as pessoas sexualmente. Ele fala, homens se voltaram para a natureza dos homens, mulheres se voltaram para a natureza das mulheres, deixando aquilo que era o natural que Deus tinha feito. Porque eles adoraram a criatura. Lembra que eu falei de idolatria? Eles adoraram aqui. Então as coisas começaram a acontecer aqui. Por isso que em Salmos vai dizer que você se torna aquilo que você adora. Por isso que quando nós estamos adorando a Deus, é como se a natureza de Deus estivesse ali com a gente. Nós vamos nos tornando mais parecidos. Porque partes de nós vão recebendo mais de Deus. Ser cheio do Espírito Santo não é que agora você só, vamos dizer assim, você tem mais do Espírito, mas o Espírito Santo ocupa mais lugares em você. Porque tem gente que não deixa o Espírito Santo ocupar certos lugares da vida. Agora uma coisa interessante,
A Bíblia diz, se você for olhar aqui, em Efésios 1:13, que nós recebemos o selo do Espírito. E esse selo, ele é a confirmação da herança. Então, se a gente for reparar, alguém está copiando alguém. Ou a besta está copiando Deus, ou Deus está copiando a besta. Mas eu me lembro que só um deles é chamado de Criador. Então eu já sei quem está copiando quem. Então o Espírito Santo é também a nossa marca. O Espírito Santo em você, que testifica que você é filho de Deus, ele é a marca que diz que você não é daqueles que têm a outra marca. Por isso nós não precisamos temer se não puder comprar e vender. Porque a mesma Bíblia que diz isso é a Bíblia que diz que enquanto as pragas do Egito chegavam para a nação do Egito para libertar o povo de Israel não sofreu com as pragas. A mesma Bíblia também diz que quando Deus estava destruindo Sodoma e Gomorra, ele retirou Ló de lá. Tanto que todo o processo da história é justamente Deus tirando Ló dali, porque ele ia destruir aquela cidade. Porque nós precisamos lembrar uma coisa: o fim não é o diabo furioso com a igreja. Porque deixa eu te falar uma coisa: o diabo só toma duas posições comigo e com você. Ou ele te ignora, porque você já está no emaranhado do seu pecado, ele não precisa ficar fazendo nada, porque o pecado já está fazendo. Ou você incomoda, e por isso ele está como um leão, rodeando, esperando uma brecha para te pegar. Tem um episódio em Atos, eu acho que, se eu não me engano, é Atos 19, que uns homens eles tentam expulsar um demônio. E quando eles vão expulsar o demônio diz para eles. Eles falam: cara, quem são vocês? O demônio pergunta: quem é você? E o cara está falando: sai desse homem. Ele fala: Paulo eu conheço. Olha aqui. Eu sei quem é Paulo. Eu sei quem é Jesus. Mas quem são vocês? Ele está perguntando: no nome de quem que você está vindo? Porque dependendo do nome que você está vindo, eu não vou sair. Dependendo do nome que você vê, eu vou sair. E a Bíblia diz que, então, esse homem que estava endemoniado pula em cima deles e bate neles. Eles vão lá e apanham desses caras, justamente porque eu não sou desses batalha espiritual, não sei o que lá. Mas ela realmente existe. Mas ela não existe porque o diabo é furioso e blá 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 blá. Mas porque nós estamos incomodando. Mas porque o diabo sabe que você está pregando o evangelho no seu trabalho. E que tem pessoas ali que podem ouvir aquela mensagem e serem salvos. A Bíblia diz em Apocalipse, aqui é um fato curioso para você, que quando o diabo é lançado na terra, a Bíblia diz que ele está furioso, porque ele sabe que o seu tempo é curto. Olha isso. Ele sabe que o seu tempo é curto. Agora, por que Jesus tem que voltar? A Bíblia diz que, por mais que a gente fale assim: Jesus tem que voltar para nos livrar do sofrimento, Jesus tem que voltar para que nosso choro e lágrima sejam ali cerrados. Sim, vai voltar também para fazer isso. Mas a Bíblia vai dizer em Apocalipse 21, que ali no final, quando as coisas estão terminando, a Bíblia diz que então existirão novos céus e uma nova terra. Jesus ele está voltando não só para julgar as nações, não só para nos levar com ele para sempre,
mas também para redimir a criação, para redimir a terra. Você tem uma ideia? Vocês sabem daquele episódio da Bíblia em que o povo de Israel vira escravo, que eles vão para a Babilônia? Vocês já ouviram alguma vez falar disso? Vocês não ouviram? Quem levantou a mão? Vocês estão meio tensos, né? Eu sei que a mensagem de Apocalipse é meio tensa. Sabe quem mandou o povo para o exílio? Deus. A Bíblia diz: vocês vão ficar 70 anos lá, exilados, porque vocês estão devendo para a terra o seu descanso. Porque existia um mandamento em que eles tinham que trabalhar durante 6 anos e o 7º ano deixar a terra descansar, para que eles pudessem voltar e a terra tivesse descansada, então desse mais fruto. Só que o povo de Israel, assim como eu e você, sempre foi meio propenso, né, a seguir o pecado, a seguir outras coisas, a se distrair no meio da jornada, e eles acabaram não fazendo isso. Então Deus foi avisando, vocês estão devendo sábado, vocês estão devendo sábado, vocês estão devendo sábado, até que uma hora acabou. Então Jesus, ele também volta para restaurar a criação, para restaurar a terra, para pegar todo esse estrago que nós estamos fazendo com as coisas e restaurar. Jesus também vai voltar para que finalmente nós o encontremos nos céus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você espera um dia encontrar Jesus? Você já fez essa pergunta? Será que nós realmente esperamos um dia encontrar Jesus? Porque João, ele vai falar na primeira carta dele que hoje a gente vê em partes o que é Jesus, porque a gente não viu ele. Então é como se hoje você que foi num GC, enquanto pessoas partilhavam sobre a palavra, sobre Jesus, você estava vendo um pouquinho de Jesus, porque ele habita nessas pessoas. Mas João, ele vai falar que chegará o dia que nós o veremos face a face, que eu vou poder olhar no rosto do meu Senhor. Sabe, gente? Se nós não temos um anseio de encontrar o Senhor, talvez nós nunca entendemos o Evangelho. Se nós não ansiamos encontrar o Senhor, ver a face dele, talvez até agora a mensagem tenha sido em vão, porque nós não estamos indo para o alvo da nossa fé. Porque a ira que vai vir sobre a terra não é do diabo. A ira que vem sobre a terra é de Deus. Deus vai julgar a terra. Deus vai trazer juízo. Deus está vendo tudo o que está acontecendo. Deus viu tudo que a gente acompanhou aí no caso lá do rapper. Tanto que ele fala assim: orem pelos seus inimigos, para que eles sejam salvos, porque a vingança é minha. Ele fala: terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Salmo capítulo 2, às vezes você não entende um salmo, né? Mas se você for ler Salmo 2, vai dizer que a cidade de Israel está cercada. Vocês estão vendo Israel sendo atacado? Vocês estão vendo que eles estão bombardeando pessoas lá em Israel? Salmos vai dizer que a cidade de Israel está cercada, que as nações se levantam, que as nações estão ali para combater Israel. Eles falam: nós vamos derrotar o seu povo, nós vamos destruir a sua cidade, Deus. A Bíblia diz que Deus olha do trono e ri. Ele fala: nações, por que vocês se levantam? Beijem o meu filho. Ele fala: se relacionem com o meu filho. Beijem o filho. Porque a Bíblia vai dizer que o dia do Senhor, para mim e para você,
Ele é glorioso, mas que para o mundo ele é terrível. Existe um dos julgamentos que são as taças. Quando você vai ler Apocalipse lá, são as taças que são derramadas sobre o mundo. São anjos que estão derramando taças da ira de Deus. Sabe o que são essas taças? A Bíblia vai dizer que são as orações dos santos. É a minha e a sua oração. É a oração que você fez hoje, que você fez ontem e que você vai fazer amanhã. Que aquela oração que subiu a Deus, Ele vai usar aquilo como juízo também. Sabe, vai parecer, né? O Joaquim falou assim para mim: cara, a gente é muito crente. Eu falei: mas nós é crente mesmo. Minhas piadas é de crente, as coisas que eu falo é de crente. Tem jeito, você quer que eu pareça o quê? Tô com essa roupinha aqui, inclusive eu tenho uma estilista agora. Não vou contar para vocês. A Cat deve estar lá em Curitiba, eu acho. Cat me estilista. Falei: Cat, manda aí umas roupas da hora para eu ir me vestir lá. Ela mandou várias. Aí eu vim desse jeito aqui, ó. Deve estar legal, um monte de gente me elogiou aí. E a Raiz falou: nossa, mas tá bonitão. Falei: calma, se controla. Calma. Agora, qual que é a promessa final de Deus? A promessa final de Deus, ela é talvez aquilo que mais mexe no nosso coração. Sabe, as músicas que o Lucas cantou hoje tem muito a ver com isso. Foi intencional que ele cantasse essas músicas. E não porque eu pedi, ele falei: cara, ora aí, eu vou pregar sobre isso daqui, deixa Deus falar com você. Aí ele me mandou uma playlist. Eu falei: então bora. Aí hoje de manhã ele mandou outra. Falou: cara, tava orando aqui, vamos fazer outra coisa. Falei: então tá bom, então vamos fazer outra coisa. Mas é totalmente intencional isso. Porque a Bíblia fala: aquele que tem os olhos como chamas de fogo, eu verei. O sol brilha mais forte agora, ele ressuscitou. Nem a morte o segurou. O Vilas, na música, ele tem uma parte que ele canta: onde está morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? Sabe, um dos inimigos que Jesus venceu é a morte. Por isso que nós não temos que temer a morte, porque nós teremos a vida eterna. E a prova disso, o testemunho disso, é a ressurreição de Jesus. Por isso que se nós não acreditamos na ressurreição, talvez a gente não acredite no Evangelho. Porque se eu acredito só no Jesus da cruz, isso é uma parte do Evangelho, mas não o todo. É uma parte. Agora, olha que forte esse texto. Eu não vou ler o texto, mas a Bíblia... Eu vou ler o texto, eu vou falar aqui. Depois eu esqueci de trazer minha Bíblia. Mas o texto vai dizer assim em Apocalipse 21. Nesse momento aqui, todos foram julgados. Nesse momento, a criação entrou no seu processo de redenção já. Nesse momento, o diabo, o falso profeta, o anticristo, todos esses aí que a gente treme, estão no lago de fogo. As pessoas que não foram salvas, que não tinham o nome escrito no livro da vida, estavam no lago de fogo. E a gente não pode ter medo de falar isso, cara. Nós pregamos um evangelho frouxo, um evangelho que é amor sem juízo, que é salvação sem santidade. Não existe um sem o outro. Mas ele diz assim: então eu vi, João está falando, então eu vi a cidade santa
descendo sobre a terra. E fala, não havia mais sol, não havia mais lua, porque a glória de Deus iluminava a terra. E deixa eu te falar, o texto mais forte da Bíblia talvez seja esse. E agora que eu estou pregando, eu posso ter os meus textos mais fortes da Bíblia. Porque esse texto vai dizer, então Deus está com os homens outra vez. Deus está comigo e com você de novo. E dessa vez, nós podemos ver Ele como Ele é. A Bíblia diz que os anciãos, eles estão ali com as coroas de galardão que eles receberam pelas obras que eles praticaram. E aquele é o prêmio deles. Aquele é o prêmio por ter morrido, por ter dado a vida, por ter gastado uma vida pregando o Evangelho. Mas quando eles veem Deus, a Bíblia diz que eles arrancam a coroa, jogam aos pés de Jesus e falam, toda a honra e toda a glória é sua. Nós não merecemos nada de coroas, não precisamos delas. Sabe, o Antigo Testamento, se você for acompanhar a história, né? É meio chato, porque é uma história, né? Por isso que você acha chato. Uma história, um livro de história. Boa parte ali dos livros do Antigo Testamento, principalmente o Pentateuco. E a Bíblia diz o seguinte, que as 12 tribos de Israel, que estão lá, as tribos de Israel, elas vão receber uma parte da cidade de Deus. Umas vão receber uma parte, outras vão receber outras. Mas existe uma tribo que a Bíblia fala, eles não vão receber terras, porque a recompensa deles, Deus fala desse jeito, sou eu. Sabe, o maior julgamento, ou talvez o maior juízo que eu e você podemos receber, é não ter Deus. Talvez o grande problema do inferno é que Deus não estará lá. O meu e seu maior desespero é ficar sem o nosso Pai. Se você quer ter medo de alguma coisa, tema não encontrar seu Pai. Tema não encontrar seu Deus. Porque a promessa final dele para mim e para você é estar conosco para sempre. E para a gente concluir, aí entra a grande pergunta, né? Por que nós estamos pregando isso? Porque eu quero repetir isso para que isso fique cravado no seu coração. Talvez de tudo que eu disse aqui, foi mais para, sabe, limpar o barraco, pegar tudo que está de errado na sua cabeça, toda mentira, desinformação e tirando isso aqui do caminho, para deixar a parte mais importante. Porque a forma que eu e você vemos a eternidade vai afetar o nosso presente. As escolhas que você faz hoje tem muito a ver com o seu olhar do fim. Então eu tenho uma pergunta para você. O que você espera? Em qual fim você acredita? Tem um texto que diz que se a nossa esperança é só para essa terra, é só para esses dias. E pensa uma coisa, a gente usa esse texto para falar do mundo, só que isso é uma carta para uma igreja. Não é uma carta para o mundo, é uma carta para mim e para você. E vai dizer que se a nossa esperança é só para esses dias, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque a gente acha que a gente tem muito poder,
A gente acha que nós somos... A gente acha não. Nós achamos que nós somos muito capazes de decidir coisas por nós. Você, jovenzão, acredita que você pode fazer muitas coisas na sua vida. Acredita que o amanhã é só você fazer como as empresas, né? Vai chegar janeiro, você vai fazer um plano anual. Eu não estou falando de ter contra planos, né? O plano ele vai te nortear ali, a você seguir sua vida. Mas Tiago diz, por que vocês dizem, olha o que o Tiago fala, por que vocês dizem, amanhã eu vou naquela cidade, eu vou vender isso, vou comprar aquilo e vou voltar para minha casa. Ele diz assim, vocês são tão presunçosos assim, de achar que vocês têm controle para o amanhã. Vocês nem um fio na sua cabeça vocês podem colocar. Tem um outro texto, que é a famosa história do rico e do Lázaro. Lázaro é um homem rico, ele começa a juntar muitas coisas. E ele junta com uma outra história de Jesus, que vai falar sobre um homem rico. Alguns teólogos acreditam até que é a mesma história. Que esse homem rico ganhou tanto dinheiro, ele falou, vou construir mais celeiros, eu vou abrir mais contas, eu vou aumentar meus investimentos, e vou investir esse dinheiro, para eu ficar mais rico ainda. Aí Jesus diz assim na parábola, mal sabe ele, que amanhã Deus pedirá a sua vida. Então ele vira para os discípulos, não para a multidão, ele vira para os discípulos e diz, cuidado com as riquezas, elas são enganosas. Só existe um outro no Novo Testamento que é chamado de Deus, dinheiro. Um nome real no Novo Testamento, que ele chama de Mamon, né? Então o que eu quero dizer para você é que a minha e a sua esperança não pode ser as coisas dessa terra. Porque se a minha e a sua esperança forem se tornando as coisas dessa terra, gente, de verdade, algumas pessoas colocam um namorado e uma namorada como o maior alvo da sua vida. Tem pessoas que acreditam que um emprego, uma carreira... Deixa eu te falar uma coisa. Você que é jovem, que está ouvindo essas feministas aí falarem, você precisa ler a Bíblia e não ficar ouvindo o que elas estão falando. A Bíblia diz, aquele que caminha sozinho, esse é egoísta. Aquele que anda só é egoísta e só pensa em si mesmo. Então agora elas estão falando, não, agora vocês têm que só ganhar dinheiro e ter sua carreira, e mulher tem que fazer isso, mulher tem que fazer aquilo, e deixam de cuidar dos filhos, deixam de cuidar da família. Ou você acha que o estrago dessa nova geração não vem junto com o feminismo? Por quê? Porque faltou mãe, porque largou com a avó. Tem vó hoje que tem que ser mãe 2 vezes, mãe do filho e mãe do neto, porque a mãe está lá ganhando dinheiro, porque isso era muito comum aos pais. Os pais faziam isso, os pais queriam ganhar dinheiro, os pais faziam as coisas e as mães ficavam em casa lá nos anos 50. Mas daí teve as revoluções, tudo que aconteceu, e agora as crianças que eram só órfãos de pai, também agora é órfão de mãe. E o pior, órfão de pai e de mãe vivo. Você está triste, filho? Toma aqui um dinheirinho, ó. Você está triste? Vai na Disney. Você está triste? Compra a roupa que você quer. Anda que nem esse cara aí que você acha que é alguma coisa. Esse funkeiro com tatuagem até a cara que você acha legal. Ele vai ficar velho, filho. Eu tenho tatuagem, eu tenho consciência disso. Você vai ficar velho. Você acha que sua pele vai ficar desse jeito? O que tem acontecido com a nossa geração sem esperança? Uma vida sexual totalmente bagunçada. E deixa eu te falar, aqui nós temos 2 gerações diferentes. Nós temos os que têm já uma idade de jovens adultos e os que são adolescentes. E alguns de nós falam, ô louco, cabelo da raiz. Eu uso a mesma escova que ela. É difícil, quando vocês casarem vocês vão saber. Vocês vão ver só. Nós temos 2 gerações aqui. Eles falam, não, a gente não pode falar de sexualidade para a geração, porque eles têm 12, porque eles têm 13.
como se eles não tivessem enfiado na pornografia, como se eles já não tivessem sido abusados na infância, como se eles não estivessem vendo isso na escola. Então a gente não vai falar nada. A igreja vai ficar quieta, enquanto a geração, enquanto os jovens estão sendo alimentados o tempo inteiro. Eles estão vendo o série da Netflix, que eles põem lá 16 anos. 16 anos, que na época, quando eu era adolescente, aquilo ali era coisa que passava de madrugada. E hoje passa normal, hoje você paga, assiste. É 16 anos. Porque a nossa esperança, quando ela sai daquilo que é eterno, quando ela sai da promessa de Deus e ela vai para o mundo, a Bíblia diz o seguinte em Gálatas: de Deus você não zomba. Olha que forte esse texto. Você não zomba de Deus. Aquilo que você plantar, você vai colher. Se é para a carne que você planta, para a carne você vai colher. Se é para o espírito você vai colher. Então eu te pergunto, o que você está plantando? O que você tem plantado com o seu corpo hoje? Sabe, é uma geração que manda nudes essa aqui. O que você está plantando? Como que você espera ser tratada? Você, meu amigão, gosta de ficar vendo um monte de mulher aí. Como que você acha que vai ser a sua vida? Semana passada eu falei, cara, eu tinha certeza, com uns 19, 18 anos, eu ia engravidar alguém. Ia viver longe da minha filha, tinha certeza. Eu falei, velho, eu só fumo maconha, vendo droga pros outros e fico com um monte de mina. Daqui a pouco eu vou colher. Cara, isso é muito sério. De Deus não se zomba. Hoje tem alguns de vocês aqui que são mais velhos, que estão buscando uma carreira. Deixa eu te falar uma coisa. Por esses dias eu sento perto de homens, no meu trabalho, que fazem milhões, do meu lado. De repente eu olho, milhão feito. Vai pingar na conta do cara. Então eu falei para a Raíssa, falei, cara, então aquilo deu uma mexida comigo. Porque eu sei que se eu plantar do jeito certo, eu vou andar com esses caras. E com quem você anda, influencia como você é. E por mais que você queira só ter dinheiro aí, por enquanto, você acha que a maior tentação do dinheiro é só para você andar estiloso, ter umas coisas, usar um relógio da hora. Mas quando você se casa, é um pouco pior. Porque agora envolve a sua família. E eu sei que um fechamento de conta que eu fizer como ele faz, muda a vida da minha família. Só que ao mesmo tempo que muda a vida da minha família, pode me arrancar do propósito. Pode me tirar da missão que Deus tem. Eu estou falando isso porque eu sinto realmente no meu coração o Espírito dizendo que tem alguns aqui que você acha que o que vai mudar a sua vida, que o que vai sustentar a sua família é ganhar muito dinheiro, é conquistar, é fazer, é ter uma grande carreira. Quem nos sustenta é o Senhor. Quem cuida da nossa vida é o nosso Pai. A Bíblia diz, não busquem aquilo que os pagãos buscam. Eu fiz a oferta outro dia aqui, eu falei sobre isso. Jesus ele fala, quem buscam essas coisas são os pagãos. Quem são os pagãos? São que ou não tem Deus, ou tem outros deuses. Então se nós buscamos essas coisas, talvez o nosso Deus não seja Deus.
seja outro Deus. E se eu tenho outro Deus, talvez eu viva um pecado chamado idolatria. Se o louvor quiser subir aqui para me ajudar. Sabe, por mais que eu esteja dizendo algumas coisas duras agora, sabe, eu não digo isso para te machucar. Eu não digo isso para que você se sinta ofendido. Uma coisa que eu gosto muito de dizer quando a gente está ensinando na escola da Bíblia para os professores: não seja mais ofensivo do que o Evangelho já é para o nosso pecado e para a nossa idolatria. Nós não precisamos, porque a Bíblia já vai fazer isso. Nosso papel é só dizer. Quem disse que nós seríamos os homens mais miseráveis da terra não fui eu, foi o próprio Senhor. Quem disse que nós podemos estar adorando outros deuses não fui eu, foi o nosso Senhor. Mas eu acredito que talvez hoje seja uma noite de reflexão para mim e para você, para que a gente reflita como é que está a nossa vida, para que a gente reflita como é que está a nossa caminhada, aonde está o nosso objetivo, aonde está o nosso alvo, o que nós estamos buscando, para que a gente possa viver à luz da eternidade, para que você não tema a morte, para que você não tema ser deixado para trás, para que você não tema uma marca de um besta que vai colocar no mundo, para que você não tema essas coisas, mas para que o desejo do meu e do seu coração seja estar com Deus, para que o desejo do meu e do seu coração seja habitar com Deus para sempre, para que a nossa motivação, aquilo que vai fazer, escuta o que eu vou dizer. Alguns de vocês aqui vão ser missionários, e quando você for enviado, você vai lembrar disso que eu vou te falar. O seu envio aconteceu quando a eternidade entrou no seu coração. Porque a sua vida perdeu o valor. Como assim perdeu o valor? Perdeu o valor para você, porque você viu que existia algo maior. Como uma pregação passada, que você encontrou um tesouro num campo, e você vendeu tudo que tinha por causa do tesouro. Sabe, essa mensagem ela não é popular, porque você não está encontrando um corte de Instagram, você não está encontrando homens falando e discutindo sobre a Bíblia na internet. Ela mexe com a gente, ela incomoda o nosso coração, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é poderosa como uma espada que penetra dentro do nosso coração, e ela separa o que é alma e o que é espírito. Jesus ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. E às vezes nós nos deparamos com a verdade, e nem sempre a verdade é legal, nem sempre a verdade ela é empolgante, porque muitas vezes você acaba olhando pelo prédio reto que eu acabei de construir na sua frente, e você descobriu que você é um prédio do lado que está torto. Mas não porque alguém disse você está torto, mas porque você viu o que era reto, você viu o verdadeiro. E o convite que eu quero fazer para você, para a gente encerrar essa noite, é que a gente medite sobre isso. Sabe, tem dias que a gente acha que Deus ele só esteve ali quando houve um chu, quando houve um vocês sabem que eu gosto disso.
Mas a verdade é que talvez boas palavras que são pregadas para nós, talvez são aquelas que nos fazem querer mudar. São aquelas que nos levam a nos arrepender. São aquelas que nos fazem recalcular a rota da nossa jornada. São aquelas que vão dizer: eu sou jovem, eu tenho 15, eu tenho 14, eu tenho 16. Cara, isso daí é para os mais velhos. Você sabia que de todos os apóstolos que Jesus chamou ali, só Pedro era maior de idade? Loucura, né? Todo o resto era menor de idade. E esses foram os apóstolos do Senhor. Então não importa se você é novo, não importa quantos anos você tem. Talvez a mensagem que eu tenho aqui hoje para você nem é sobre o fim, mas é que Deus tem algo para a sua vida. Se eu pudesse colocar de pé. Talvez a mensagem que eu tenho para você é que Deus está te chamando, é que Deus está chamando você para viver algo mais alto. E quando eu falo de viver algo mais alto, nós não estamos falando de uma vida orgulhosa, de uma vida, nós somos a tropa de elite de Deus. Não é sobre isso, mas é uma vida em que a eternidade passa a ser lucro para nós, e que a nossa vida vai perdendo esse valor, em que Deus pode te fazer propostas que vão te custar dinheiro, que vão te custar desconforto. O Mark disse aqui no vídeo, cara, antes de você ir, vai custar, porque para ir você vai ter que deixar muita coisa para trás, porque o sim que você está dando, ele na verdade são vários nãos que você está dizendo para outras coisas. Eu acredito que Deus vai fazer algo hoje, e nós vamos colher disso daqui a uns anos. Talvez não é algo para amanhã, não é algo para daqui a um ano, mas eu realmente acredito que alguns de vocês vão se lembrar dessa mensagem, vão se lembrar desse dia, não que eu preguei, não do meu nome, mas do dia que Deus te chamou para um lugar mais fundo. O dia que Deus disse: eu tenho mais para você. Eu tenho mais do que você imagina. Porque nenhum olho viu, nem a mente do homem imaginou as coisas que eu tenho preparado para vocês. Eu quero desafiar você. E essa semana vão acontecer coisas na sua vida que vão te gerar renúncia. Não são grandes coisas, não. Pequenas coisas. Pequenos ajustes. Pequenos nãos. Mas que vão te aproximar de um lugar mais firme em Deus. Então coloca a mão sobre o seu coração. Jesus, eu peço para o Senhor, Pai, que essa mensagem, Jesus, ela possa invadir o coração de cada um que está aqui. Que, Pai, que alguns que estão aqui sejam enviados do Senhor. Que alguns que estão aqui abandonem, Jesus, uma vida de pecado. Que alguns que estão aqui recebam um toque fresco do Senhor para continuar a jornada que o Senhor já começou. Que alguns aqui que estão meio frios venham reacender a chama que um dia eles já tiveram. Senhor, eu peço que o Senhor venha fazer aquilo que nós não somos capazes de fazer, aquilo que só você pode fazer por nós, aquilo que somente o seu Espírito opera no nosso íntimo. Eu oro para que toda fortaleza, todo sofisma,
todo o orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus seja quebrado por essa semente que o Senhor está plantando na mente dos meus irmãos. Que eles relembrem que a marca que está nele é maior do que qualquer marca. Que o Espírito Santo está neles. Que o reino de Deus chegue a algum lugar, porque eles chegaram lá. E o reino se manifesta por meio deles. Que eles entendam que aquilo que Deus fizer neles, o Senhor fará também através deles. Eu oro para que a fé de todos que estão aqui vão para um novo nível. Um novo nível de fé. Um novo nível de conhecimento. E um novo nível de caminhada, Senhor. Se você puder agora fazer a sua oração, faça a sua oração a Deus. E talvez alguns não vão precisar orar, mas escutem o que Deus está falando para você.